Amém? Amém, irmãos? Você está feliz hoje? Tempo bom, né? Nós queríamos ligar os ventiladores, mas não deixaram, sabe? Falaram que não podia, porque senão ia gastar luz. Mas está um tempo gostoso, não está? Tempinho bom. Que Deus assim nos abençoe. Agora olha para quem está do seu lado, né, Maria? Olha que sorriso. Dá um sorriso para quem está próximo de você. Abençoa a vida dele ou dela. Em nome de Jesus. Diga para ele ou para ela assim: é um prazer estar aqui com você nessa noite, para louvar e adorar ao Senhor. Amém? Vocês que nos visitam, fique bem à vontade. É um prazer, uma alegria recebê-los aqui. A casa é do Pai, fiquem à vontade. Amém? Receba o nosso abraço em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Deus é bom, todo o tempo Ele é bom. Amém? Romanos 6, 23, diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, pedimos nesta noite, neste momento, que o Espírito Santo do Senhor venha nos conduzir, venha nos direcionar, venha falar ao nosso coração, ó Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que o Senhor quer nos falar, ó Pai. Fale nesta noite, toque no nosso coração, ó Pai, e opera maravilhas neste lugar, nesta noite, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Se fôssemos dar um título para esta mensagem, e o fizemos, o salário do pecado é a morte. Para que nós possamos frisar o que acontece com aquela pessoa que vive em pecado, ou vive no pecado, vive cometendo coisas erradas, vive tendo uma vida atrapalhada, vive realmente andando na contramão do Senhor. E a palavra do Senhor é clara. Então, o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida. Amém. Glória a Deus por isso. Olha o que a palavra do Senhor está falando. Olha o que Paulo está nos dizendo. Paulo fala o seguinte: olha, se você permanecer em pecado, você vai morrer. O salário do pecado é a morte. Mas se você andar com Deus, se você caminhar com Deus, se você ficar com Deus, se você realmente optar a entregar a sua vida para Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna e é de graça. Você não precisa pagar nada. Amém? Você não vai desembolsar dinheiro nenhum, você não precisa fazer nada para ser salvo. Somente crer em Jesus e andar com Ele. É o que precisamos fazer. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor, Ele é vida eterna. Podemos lembrar, com certeza você pode trazer à sua memória a sua situação antes de você conhecer Jesus, antes de você aceitar Jesus
entregar sua vida para Jesus, como você era, como você andava, o que você fazia, as atitudes que você tinha, e de repente você aceita Jesus e tudo isso muda. Talvez tínhamos uma vida depravada, uma vida sem controle, uma vida no vício, uma vida de mentira, de fofoca, arruinando a vida das pessoas, talvez trapaceando, talvez tínhamos uma vida realmente terrível, em que as pessoas olhavam para a gente e falavam assim: pode sair alguma coisa disso? Isso aí não vale nada, isso não serve para nada, isso aí está perdido, isso aí não vai para lugar nenhum, a não ser o inferno. Mas vem o Senhor e fala diferente. Vem o Senhor e dá outra palavra. Você tem muito valor para o Senhor. Já substitui todos os adjetivos que colocamos antes de conhecer Jesus, porque vem o Senhor e fala que nós temos muito valor para Ele, e Ele deu a sua vida por nós, e o aceitando, nós temos vida eterna de graça. Porque sabemos que Ele pagou o preço na cruz. Sabemos o que Ele fez, o seu sacrifício, para que nós pudéssemos reconhecê-lo e ter vida eterna com Ele. E esse dom gratuito de Deus, ele é de graça, ele é a vida eterna. Mas para ter essa vida eterna, tem aí uma vírgula. De Deus é a vida eterna, vírgula. Ou seja, para por aí, mas ainda tem mais alguma coisa que nós precisamos entender, compreender, que é por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem outro meio, não tem outra forma. Falam de outros meios, de outras maneiras, de outra forma, mas a única forma de ter vida eterna com o Senhor é através de Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem, Ele é o único mediador. Foi Ele quem deu a sua vida. Ninguém fez isso por nós. Lembra do que eu falei do nosso passado? Talvez nos julgavam mal, talvez pensavam algo ruim da gente, talvez olhavam para a gente e via que nós realmente não tínhamos nada. Não estávamos caminhando para outro lugar a não ser o inferno. E Jesus, mesmo sabendo disso, Ele deu a sua vida por você. Ele derramou seu sangue na cruz para te salvar, para me salvar, para que nós pudéssemos ter vida eterna com Ele. A palavra salário, como diz o texto, porque o salário do pecado é a morte, a palavra salário significa paga, recompensa. Jesus pagou, por isso que nós não precisamos de pagar. Por isso que nós ficamos livres deste pagamento, desta recompensa. Poderíamos ler, porque a recompensa do pecado é a morte, ou o pagamento do pecado é a morte. Isso é certo. Todo pecado tem sua consequência. Às vezes nós fazemos algo de errado, às vezes nós até pecamos,
E é lógico, quando fazemos, logo corremos para o Senhor, pedimos perdão ao Senhor, e se prejudicamos a alguém, e se demos algum prejuízo para alguém, nós corremos até a essa pessoa e o pedimos perdão. E liberamos perdão e recebemos o perdão. Mas todo pecado tem sua consequência. A Bíblia fala de morte. E não está se referindo à morte física, mas à morte espiritual. E essa é pior do que a física. A segunda morte. Exemplo de morte física está lá em Josué, capítulo 7, versículo de 1 ao 26. Josué, capítulo 7. Nós vamos ver que realmente ali houve um pecado. Em Josué capítulo 7, de 1 ao 26, nós não vamos ler para não tomar muito tempo. Fala sobre a derrota de Israel por causa do pecado de Acã. Sabemos que Acã, na guerra contra na batalha de Israel contra Jericó, sabemos que tinha uma ordem de Deus que eles podiam ir ali naquela cidade, guerrear, mas que não era para pegar nada. Sabemos que Acã, então, ao entrar naquela cidade, ele vê uma capa linda, maravilhosa, vê alguns tesouros. Acã, então, pega isto para si, leva para a sua tenda, esconde no meio da tenda. Ali está o pecado de Acã. Então o Senhor dá uma ordem para Josué. Josué cumpre a ordem do Senhor. E Josué então chega a Acã e fala com Acã: perante o Senhor, nos conte o que você fez. Ou seja, antes de qualquer coisa, fale o seu pecado. E Acã então fala para Josué o que ele fez. Eu fiz assim, assado. Conta para ele que ele pega a capa, pega o tesouro, leva para sua tenda, esconde. Porque o que aconteceu, irmãos? Ganharam uma batalha tremenda, linda, maravilhosa, que é Jericó, e todos nós conhecemos, mas foram batalhar contra Ai, uma cidade menor, um exército menor. Eles foram confiantes que iriam vencer, e por causa do pecado de Acã, eles perdem essa batalha contra a cidade de Ai. Mas qual é a consequência do pecado? Como nós estamos falando, o salário do pecado é a morte. Se Acã atende o que Deus falou de não pegar nada para si, não iria acontecer nada com Acã. E depois, na batalha de Ai, com certeza eles iriam vencer esta batalha, que eles tiveram que vencer pela segunda vez. Mas Acã estava ali, veja bem, irmãos, Acã, sua família, talvez seus animais, sua tenda, tudo ali montadinho, bonitinho, no meio do povo de Israel, e sai uma ordem para matar Acã, toda a sua família, colocar fogo na sua tenda
e matar todos os seus animais e destruir tudo que Acã possuía. Olha que consequência! O pecado traz consequências e drásticas. Talvez nós não conseguimos romper na vida por causa de um pecado. Nós não somos abençoados por causa de um pecado. Nós perdemos a bênção do Senhor por causa de uma falha, um erro, um pecado não confessado. Um pecado que ainda não foi falado para o Senhor. Não contamos para o Senhor, não pedimos perdão, ou não consertamos com quem está do nosso lado, deixamos do jeito que está, porque achamos que não vai acontecer nada. Pensamos assim, não vai me acontecer nada, está tudo bem, amanhã o dia vai ser normal, amanhã o dia vai continuar. Talvez Acã pensou assim: quando eles esquecerem de mim, eu vou lá e pego a capa, pego o tesouro, e aí eu utilizo. Vou usar aquilo que eu peguei. Mas a palavra diz que ele pagou com a vida, morte física. Acã morreu, juntamente com ele toda a sua casa. E às vezes falamos: por que eu não prospero? Por que eu não deslancho? Por que eu não cresço? Por que nada para mim dá certo? Analisa a sua vida se você está nessa situação de que nada para você dá certo. Talvez estamos caminhando em pecado, estamos caminhando no erro. Podemos até falar que estamos com o Senhor, mas o nosso caminho é mau, o nosso caminho é errado, estamos andando na contramão de Deus, não estamos andando com Deus. Então precisamos consertar, para que possamos receber as bênçãos do Pai, as bênçãos do Senhor, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que é melhor do que qualquer coisa. Ter vida eterna com Deus, isto é caminhar com o Senhor, isso é estar com o Senhor. Então precisamos fazer a coisa certa, para não cometermos o mesmo erro que Acã. Sabemos também, me vem à memória, de Davi. Davi, como todos nós sabemos, Davi comete o pecado de adultério, coloca o marido de Betseba na frente da batalha para morrer, porque ele queria casar com ela, porque ela já estava esperando um filho dele. Davi então comete este pecado, e Davi, por causa deste pecado, Davi perde o seu filho. A sua casa vira uma confusão. Seus filhos se revoltam contra Davi. Seus filhos crescem revoltados com ele, por causa de um erro, uma falha, por causa de um pecado. E olha, um grande homem de Deus, mas errou, falhou, foi lá e pediu, consertou com o Senhor, como está lá em Salmo: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Davi então conserta com o Senhor, mas paga e tem a consequência do seu pecado. E temos também a morte espiritual. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10,
versículo 17 ao 22. O jovem rico, que encontra com o Senhor. Veja bem, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vida eterna. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Veja só, o Senhor chegou, aquele jovem encontrou com o Senhor, ele teve a experiência de encontrar com Jesus, como nós temos a experiência e tivemos, e estamos aqui encontrando com Jesus. Uma oportunidade de entregar a nossa vida para o Senhor. Era isso que o Senhor estava falando com aquele jovem. Talvez o seu coração não está voltado no que você tem, no seu dinheiro, mas está voltado em outra coisa. Então você não consegue abrir o coração para Deus, você não consegue abrir o coração e deixar Jesus entrar. O Senhor queria que a história desse jovem fosse diferente, que o final dela fosse diferente. Em vez dele sair triste, que ele saísse alegre, feliz, pulando de alegria, porque esteve com o Mestre, esteve com o Senhor, estava com o Senhor ali, podendo realmente ser discipulado, evangelizado pelo Senhor. O Senhor o evangeliza, mas pelo o amor aos seus bens, ele prefere sair, sai triste, que é quando a gente diz para uma pessoa: se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você não consertar a sua vida com o Senhor, você não entrará no céu. É o que a palavra está falando. Para ter vida eterna com o Senhor, eu preciso aceitar Jesus e andar com Jesus, conforme a palavra do Senhor, conforme a instrução do Senhor. E esse jovem, então, ele não aceita. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nós não precisamos pagar nada, não precisamos fazer nada, a não ser abrir o coração e aceitar Jesus. João, capítulo 14, versículo 6, diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Senhor, ninguém vai a Deus se não for através de Jesus.
Jesus é o único caminho. Podem fazer o que quiser, mas se não se render a Jesus, vai continuar no erro. João, capítulo 14, versículo 22 e 23, disse assim: disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Então sabemos, se nos rendermos para o Senhor, se amarmos ao Senhor, se nos entregarmos para o Senhor, sabemos que teremos vida eterna com o Senhor. Então abra o seu coração. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa Jesus entrar na sua casa. Deixa Jesus entrar na sua família, no seu casamento. Deixa Jesus te conduzir no seu trabalho. Entrega a sua vida para o Senhor. Confia nele. Deixa o Senhor direcionar a sua vida. Deixa o Senhor ser o dono da sua vida. Neste momento nós vamos orar. E você vai ter a oportunidade de abrir o coração para o Senhor e falar com Ele: Senhor, eu quero servir ao Senhor. Eu quero que o Senhor me perdoe nesta noite. Eu quero consertar com o Senhor, eu quero andar com o Senhor. Eu quero receber o dom gratuito do Senhor, que é a vida eterna. Receba Jesus na sua vida nesta noite. Em nome de Jesus, faça essa oração em nome do Senhor. A diaconisa Maria José vai estar orando com você. Em nome do Senhor, ela vai estar direcionando a oração em nome de Jesus. Soberano Deus, cuja gloriosa presença estamos. Pai, neste momento, nós, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai,